Bom, a gente vai seguindo então, falando agora sobre o empresário Emílio Odebrecht, dono do grupo Odebrecht, que será ouvido hoje pelo juiz Sérgio Moro. Ele foi arrolado como uma das testemunhas do filho Marcelo Odebrecht, que está preso desde junho de 2015. Parte das investigações da 35ª fase da Lava Jato, na qual o ex-ministro Antônio Palocci é apontado como responsável por receber recursos da construtora e coordenar o repasse. Aqui em São Paulo serão 5 depoimentos e quem acompanha é a nossa repórter Adriana Perrone. Adriana, bom dia para você. Todo mundo já chegou por aí? Oi, Aline e Raquel, bom dia para vocês, bom dia a todos. A informação que a gente tem é de que todos já estão por aqui. Nem todos entraram por essa porta principal. Os jornalistas, então, não acompanharam a chegada de todos, mas a informação que a gente tem é de que todas as testemunhas já estão por aqui, sim. Hoje serão, ao todo, 15 depoimentos aqui em São Paulo, em Curitiba e também no Rio de Janeiro. Todos estão relacionados à 35ª fase da Operação Lava Jato e essas oitivas devem durar o dia todo. Aline, como você disse, aqui em São Paulo são 5 testemunhas que vão prestar depoimento. Elas serão ouvidas por videoconferência pelo juiz Sérgio Moro, que está em Curitiba. Sem dúvida nenhuma, o depoimento mais esperado é o de Emílio Alves Odebrecht. Ele que é uma das testemunhas arroladas pela defesa do filho dele, Marcelo Odebrecht, que está preso desde junho de 2015 na Lava Jato. Além dele, também serão ouvidos como testemunhas de defesa de Marcelo Odebrecht, o ex-presidente da Odebrecht, o Pedro Augusto Ribeiro Noves, e também o atual presidente do grupo, o Nilton de Souza. Então, essas são as testemunhas arroladas pela defesa de Marcelo Odebrecht. Ivo Mota Azevedo Correia, ex-assessor da Casa Civil, prestará depoimento como testemunha de defesa de Branislav Contic. E o ex-ministro e ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também será ouvido, ele que foi arrolado como testemunha de defesa do ex-ministro Antônio Palocci. Os depoimentos fazem parte da ação penal da Operação Lava Jato, em que o ex-ministro Antônio Palocci, ele que foi ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos Lula e Dilma, ele é acusado de favorecer os interesses da Odebrecht junto ao governo federal na contratação de sondas de exploração de pré-sal, com a Petrobras. Então, segundo a Procuradoria, em 5 anos, a Odebrecht repassou 128 milhões de reais ao ex-ministro Antônio Palocci. O ex-assessor Branislav Contic é acusado de ter, então, auxiliado o ex-ministro nesse esquema. Então, cerca de 1 hora atrás, houve uma pequena movimentação aqui em frente à sede da Justiça Federal, que fica bem aqui ao lado da Avenida Paulista. Nesse momento, a gente vê a movimentação é só de jornalistas, já que normalmente a imprensa não pode acompanhar os depoimentos na maioria das vezes, mas pode permanecer no andar onde ocorrem esses depoimentos. Desta vez, isso não foi permitido, então os jornalistas, a assessoria pediu para que os jornalistas descessem, então todos estão posicionados aqui do lado de fora. A gente não tem a ordem de chegada deles, né? A ordem desses depoimentos, quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, mas a informação que a gente tem é de que os 5 já estão por aqui. A gente acompanhou a chegada do Ivo Mota Correia e também do José Eduardo Cardoso. Também já está aqui o advogado de Marcelo Odebrecht, na Borbulhões, e também o advogado do ex-ministro Antônio Palocci, o José Roberto Batóquio, que conversou rapidamente com a imprensa antes de entrar no prédio. A gente vai acompanhar o que ele disse. A primeira regra de um julgamento criminal é não achar nada nunca, não é? Porque o direito é uma ciência que não é exata, mas ela não é o direito não é uma ciência de boatos, ela é uma ciência de fatos. Então nós temos que identificar bem os fatos, sopesá-los e tal, para depois tirar alguma conclusão. Enfim, os caminhos podem se inverter, é imprevisível, né? E em Curitiba, os depoimentos das testemunhas serão acompanhados pelo empresário Marcelo Odebrecht e também pelo ex-ministro Antônio Palocci. Quem está lá é a repórter Isabela Camargo. Isabela, bom dia para você. Gostaria de saber se todos já chegaram por aí.
Olá, Adriana. Bom dia para você, a todos os assinantes. Sim, os réus já chegaram. Esta ação penal tem 15 réus. Muitos não fazem questão de acompanhar a audiência, mas o ex-ministro Antônio Palocci e Marcelo Odebrecht fazem questão sim. Eles deixaram ainda no início da manhã a carceragem da Polícia Federal e chegaram ao prédio da Justiça. Nessas viaturas pretas aí, com os vidros fechados, nós não podemos ver o rosto deles. Bem, como você já lembrou, Palocci está preso desde setembro, Marcelo Odebrecht desde junho de 2015. Então, essa também acaba sendo uma oportunidade para eles deixarem a carceragem da Polícia Federal. Embora as testemunhas estejam em São Paulo, o juiz está em Curitiba e é ele quem conduz essa audiência por videoconferência. Alguns advogados acompanham os réus por aqui, assim como a procuradora Laura Tesler, que representa o Ministério Público Federal, e que são essas as pessoas que vão poder fazer perguntas a todos os depoentes no dia de hoje. O ex-ministro Antônio Palocci, como você também disse, ele é acusado de ter mediado 128 milhões de reais em propina. Esses valores seriam pagos pela Odebrecht em uma espécie de conta corrente. Ele gerenciava em nome do Partido dos Trabalhadores, ainda segundo o Ministério Público Federal. Eles devem passar o dia aqui na sede da Justiça Federal, já que à tarde tem as audiências com os depoimentos do Rio de Janeiro e também terá um depoimento presencial aqui de Curitiba. Ainda segundo a tese do Ministério Público Federal, o ex-ministro Antônio Palocci seria o italiano que aparece em e-mails e também nas tabelas da Odebrecht como um dos beneficiados pelo esquema de corrupção. A gente acompanhou na semana retrasada já que Marcelo Odebrecht disse em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que ele teria dado 150 milhões de reais para esse programa italiano, que segundo o Ministério Público Federal seria o ex-ministro Antônio Palocci. As audiências estão acontecendo neste momento. Aqui em Curitiba, a sede da Justiça Federal ainda está fechada. Então, assim que acabar os depoimentos, nós temos acesso a todos esses documentos, a toda a ação penal pela internet. E nós vamos saber o que aconteceu. Aline e Raquel.